Olá, eu sou Sabrina Ferreira Mendes, aluna do curso de Turismo da UFVJM e eu estou no 8º período. Esse vídeo é para que eu possa apresentar o projeto de pesquisa de iniciação científica que se denomina Atualização do Inventário da Oferta Turística do município de Rio Vermelho, região do Circuito dos Diamantes, em Minas Gerais. A orientadora dessa pesquisa foi a professora Cíntia Regina Fonteboa e a seguir eu vou mostrar um pouco sobre como foi a realização dessa pesquisa. Primeiramente, do que se trata essa pesquisa? Bom, esse projeto ele surgiu a partir de uma demanda da Secretaria de Cultura e Turismo do município de Rio Vermelho, que fica localizado a cerca de 140 quilômetros de Diamantina, Minas Gerais. Existe uma proposta de planejamento e gestão do turismo no município e para isso, para que aconteça esse planejamento do turismo, é necessária a obtenção de informações, dados e técnicas atualizadas. E essas informações elas só são possíveis de adquirir por meio da realização do inventário da oferta turística. O que é então o inventário turístico? O inventário, de acordo com o Ministério do Turismo, ele consiste em levantar, identificar, registrar e divulgar os atrativos, serviços e equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, as instâncias de gestão e outras condições gerais que viabilizam a ocorrência da atividade turística como base de informação para que se planeje e gerencie adequadamente o processo de desenvolvimento então do município. Agora eu vou contextualizar um pouco sobre o município de Rio Vermelho, que foi o local onde nós realizamos essa pesquisa. Rio Vermelho é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais e ela fica a cerca de 320 quilômetros de Belo Horizonte. Sua população, de acordo com o IBGE de 2010, é cerca de 12 mil habitantes e é um município que ele era conhecido há alguns anos como Magalhães ou como Nossa Senhora da Penha do Rio Vermelho. Ele possui cerca de 986 quilômetros de extensão territorial e a sua atividade principal é a pecuária com ênfase na bovinocultura leiteira, constituído basicamente por pequenos produtores rurais e também o comércio na região é muito forte. O turismo lá na região ele ainda ocorre de forma incipiente e é justamente por isso que nós fomos lá realizar esse trabalho, para que consiga haver o inventário da oferta turística e posteriormente o planejamento e o desenvolvimento do turismo na região. É percebido lá, hoje em dia, mais presente as viagens de cunho comercial, principalmente o pessoal que vem do distrito até o município para poder fazer a realização de compras de mantimentos, ou até mesmo as pessoas que estão indo de um município a outro e passam por Rio Vermelho. Bom, o objetivo geral desse trabalho, então, é atualizar o inventário da oferta turística de Rio Vermelho, Minas Gerais, e nós fizemos isso, fizemos a atualização do inventário. Dos objetivos específicos, o primeiro, gerar informações técnicas e atualizadas sobre a oferta turística do município, a fim de munir os gestores, então também a iniciativa privada e a própria sociedade civil com as informações atualizadas sobre a oferta turística do município. Segundo, identificar e avaliar o potencial turístico do município em relação a tudo que há de ser ofertado ao visitante e também apresentar propostas que visam o desenvolvimento da atividade turística em Rio Vermelho. Das etapas metodológicas, como que a gente realizou esse trabalho. Primeiramente, teve reuniões de planejamento, depois teve a formalização da parceria entre o UFVJM e o município de Rio Vermelho, depois teve a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e a pesquisa de gabinete, juntamente com os funcionários da prefeitura. Depois teve o trabalho de campo para a coleta de dados dos formulários disponibilizados pelo portal de Minas Gerais, para que a gente pudesse então fazer a atualização e a elaboração do inventário da oferta turística. Depois a gente fez a análise e o processamento de todas as informações e, por fim, a atualização do inventário da oferta turística. Já no procedimento da pesquisa, como que foi essa busca pela identificação da oferta turística, então? Primeiramente, é um tipo de pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quali e quantitativa. Dos métodos utilizados, teve a observação sistematizada virtual, a pesquisa documental e bibliográfica, a coleta de dados por meio dos formulários. Nessa busca por resultados, então, a gente foi atrás dos dados descritivos que falassem dos diversos equipamentos, serviços, produtos e atrativos disponíveis no município. O trabalho de campo era proposto 3 visitas ao município, no entanto, ocorreu apenas uma única visita e nessa única visita a gente fez a coleta de dados primários. Na prática, então, como que foi? A gente pegou os formulários, os alunos voluntários tiveram à disposição o GPS fornecido pelo curso de turismo e câmera fotográfica, para que a gente pudesse, então, fazer a realização desse trabalho de campo. Para que tudo isso pudesse ser feito, teve a parceria e os recursos entre a Prefeitura Municipal do Rio Vermelho e o UFVJM.
no qual a prefeitura, né, disponibilizou os recursos tanto da bolsa em si, né, eu como bolsista, e também os recursos para os alunos voluntários, como a hospedagem, alimentação, o transporte, para que a gente pudesse fazer esse procedimento do inventário da oferta turística lá. Aqui eu trouxe o fluxo de tratamento dos dados do inventário de Rio Vermelho. Eu quis trazer esquematizado como que eu fiz para que a gente pudesse fazer essa coleta de dados da melhor forma possível e mais organizada também. Então, primeiramente, né, teve os inventários disponibilizados de forma online pelo portal, e aí eu peguei esses formulários, transcrevi ele para documento Word e depois disponibilizei na pasta do Google Drive. Essa pasta foi compartilhada com os alunos voluntários, então eles tiveram acesso aos formulários também de forma online. Em seguida, então, teve a criação da planilha de uso pessoal para que eu pudesse acompanhar esse lançamento de dados, tanto para que eu pudesse me organizar melhor, quanto para que eu pudesse informar os alunos do que faltava, o que estava ok. Então, teve esse compartilhamento, né, das pastas, do acesso ao Google Drive com os alunos voluntários. E aí a gente fez a impressão lá na Prefeitura de Rio Vermelho dos formulários. Eles foram impressos em folha A4 e aí os alunos, né, até os empreendimentos, coletar esses dados de forma escrita mesmo, manualmente. Depois pegou esses dados que estavam no papel e passaram então para os formulários que eu disponibilizei de forma online. E aí a partir disso a gente conseguia fazer a conferência e eu consegui analisar, ver se estava ok ou não, dar o feedback para que depois eu pudesse analisar tudo e finalmente lançar no portal oficial, né, todos esses dados coletados. Aqui é uma exemplificação de como que foi essa organização. Então teve a criação da pasta geral, né, no Google Drive, depois a separação por grupo e também a partir dos momentos que iam colocando os formulários preenchidos, eu já ia lançando se estava ok, se não estava, para que todos pudessem acompanhar no mesmo momento. Aqui são algumas das fotografias que foram feitas durante a realização da pesquisa pelo grupo, né, voluntário dos alunos. E aí, no caso, essas fotos que nós tiramos era necessário porque alguns formulários pedem foto da fachada do estabelecimento. Aqui é o exemplo, né, dessa tabela que eu fiz para poder acompanhar. Então eu consegui saber se estava ok, se não estava, se o circuito já tinha verificado ou não. Aqui é um exemplo também da tabela relacionada aos dados da categoria A. Então eu conseguia colocar o tipo de estabelecimento, se já estava ok, se faltava, por exemplo, um CNPJ para ser atualizado ou não, quem que era o grupo responsável, como que estava dado, se ele estava ok ou não. Era para que a gente pudesse acompanhar. O referencial teórico do trabalho ele pode ser conferido no trabalho escrito e teve como base conceitos do turismo, a evolução da atividade turística, planejamento da atividade turística, oferta e demanda turística e inventário da oferta turística. Dentro de resultados e discussões, né, para que pudesse ser feita a análise da oferta turística de Rio Vermelho, então, é utilizado 3 tipos de módulos de formulários, no qual tem o módulo A, o módulo B e o módulo C. Todos esses são disponibilizados no Portal Oficial de Turismo de Minas Gerais. No módulo A são as informações básicas relacionadas à infraestrutura e apoio ao turista. No módulo B são os serviços oferecidos no município. E no módulo C são os atrativos e produtos da categoria natural, cultural e gastronômica. Nos formulários do tipo A, por exemplo, eu trouxe aqui os dados, né, a quantidade aqui dos dados coletados. Então a gente pode ver que de serviços hospitalares, né, foram 19, outros serviços 51, então se destaca o comércio na região, sendo 51 empreendimentos comerciais. E aí demonstra alguns outros também, né, como por exemplo, informações básicas do município, acesso, então foram dados que foram atualizados lá no portal. Esse gráfico 1 do módulo A7 de outros serviços, ele demonstra que desses 51 outros serviços, quais foram as categorias predominantes, né? Como, por exemplo, o comércio ocupando ali cerca de 74% e as demais categorias já num valor menor, como serviços mecânicos, agências bancárias. Aqui é o formulário do tipo B, então serviços e equipamentos turísticos, né, que seria, como posso dizer assim, o mais importante da gente saber se realmente há oferta ou não. Chegar à conclusão de que há pouca oferta, como mostra na tabela aqui na tela, que, por exemplo, serviços, né, e equipamentos de hospedagem tem apenas 4, e os demais também são todos números baixos, só o alimentos e bebidas que se destaca ali com 19. No gráfico 2 de atrativos de Rio Vermelho que foram totalizados, o que quer dizer o totalizados? Como já ocorreu o início desse processo de inventariação turística em 2017 por outra equipe, e nós somos responsáveis por fazer a atualização em 2022, então se totalizou lá no portal
a quantidade de dados. Então tinha alguns dados que já estavam lá lançados, eu conferia, verificava se estava ok, se era algo ainda, né, pertinente, que existe, que está ok. Se sim, deixava lá lançado, só atualizava os dados mesmo. E aqui no caso do gráfico 2, que demonstra a categoria C, né, que são os atrativos, a gente pode ver que há uma baixa de atrativos registrados até então. Por quê? Como eu disse que só houve uma única visita no município, né, a gente não conseguiu fazer a coleta de dados da categoria natural, que fica mais afastada da região central da cidade. E na primeira visita a gente ficou só nessa região. Então é necessário que haja continuação aí da atualização do inventário da oferta turística, principalmente na categoria C, porque como a gente pode ver, né, cultural e natural tem apenas 4 atrativos e o resto também todos uma quantidade bem pequena, sendo que foi informado, né, de acordo com os moradores locais, que há sim um potencial para essa categoria, então precisa dar uma continuidade aí à realização do trabalho. Aqui são os elementos participantes da oferta turística de Rio Vermelho, então a gente pode ver que se destaca, né, realmente o comércio, o sistema hospitalar, e a gente pode ver que na categoria B, que são os serviços e equipamentos turísticos, já ficam números mais baixos, e na categoria C também dos atrativos, como eu disse agora há pouco, precisa ser atualizado, então também por enquanto tem uma pouca oferta. Então o que foi notado, né, com a realização desse trabalho? Que há uma grande quantidade de serviços e equipamentos, né, no município, porém há uma baixa oferta aí de empreendimentos que sejam ligados diretamente ao turismo, né? Como por exemplo o setor hoteleiro, o lazer, o transporte, eventos, cultura, entretenimento e outros desse segmento. Foi percebido também a carência de infraestrutura propícia ao recebimento de turistas, porém também foi identificado, né, alguns potenciais, como por exemplo a história local, as igrejas do município, por mais que elas carecem de reformas, a produção agropecuária, que é muito forte ali na região, a produção artesanal e os atrativos naturais, que, como eu disse, de acordo com os moradores, há um grande potencial. Isso precisa ser pesquisado, analisado e os dados apresentados. Então, precisa dessa atualização da categoria C do inventário da oferta turística e também é necessário guias ou empresas especializadas de turismo na cidade, porque não foi localizado. Além disso, há necessidade de políticas públicas que possibilitem o desenvolvimento e articulação da atividade turística no município. É necessário também a necessidade de investimento, né, nos locais que serão reconhecidos aí como atrativos. E houve uma questão de incompatibilidade entre a proposta desses formulários, né, com a organização mesmo do inventário da oferta turística em si e a realização da coleta de dados. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes no formulário é solicitado informações que nem os próprios comerciantes sabem nos informar. Então há uma incompatibilidade ali de dados, né? É necessário muito mais dado do que o comerciante, o dono do seu estabelecimento realmente consegue passar. Então isso foi um pouco dificultoso. Além disso, há necessidade de ordenamento turístico do município. Então, qual foi a conclusão, né, a partir dessa análise de dados? Que é necessário que haja, então, a identificação de suas potencialidades, o planejamento em conjunto com profissionais do setor, a identificação e a efetiva utilização de políticas públicas que promovam, então, o seu desenvolvimento, além da abrangência, a participação privada pelos empreendimentos que fazem parte, né, da rede ali que vai ofertar os produtos e serviços aos visitantes, e também, claro, a participação da comunidade, uma vez que se trata, né, do seu território, já é ocupado por eles, então os turistas eles vão vir como visitantes, então é muito importante que haja essa comunhão ali entre o setor público, privado e a própria comunidade, né, para que seja realmente um turismo abrangente para todos. Então, principalmente porque os moradores que serão os responsáveis por receber os turistas ali no município. Das propostas, né, de ação. É proposto, então, a qualificação da comunidade, a organização da oferta turística por parte do setor público, a análise da qualidade dos recursos naturais e culturais que podem vir a ser ofertados, né, após essa atualização da categoria C, a continuação, né, da pesquisa de atualização do inventário da oferta turística, que foi realizada, né, agora em 2022, é necessária a organização da infraestrutura de recebimento aos turistas e o planejamento turístico da cidade e, com certeza, é necessário o mapeamento do município e a oferta, né, de mapas que componham ali a rota turística do município. Por que isso é muito importante? Porque hoje em dia, se você procura um mapa de Rio Vermelho, você não encontra, nem digitalmente
e nem em trabalhos científicos, algo assim. Então é necessário que seja formulado esse mapa e principalmente disponibilizado de forma online, porque não é em contrato. Das conclusões, então, e perspectivas que eu tive após a realização desse trabalho, é que essa pesquisa ela vai realmente contribuir com o desenvolvimento turístico e econômico de Rio Vermelho e Minas Gerais, a partir do conhecimento obtido a respeito de seus potenciais produtos e serviços, que ao integrarem, né, a oferta turística da cidade, vai possibilitar que novos projetos e planos de desenvolvimento para a cidade sejam conduzidos pelo setor público e privado em cooperação com a comunidade local, como eu destaquei anteriormente. A fim de incentivar e promover então a evolução econômica da cidade por meio da atividade turística. Aqui eu trouxe algumas fotos de registro pessoal para poder demonstrar um pouquinho de como foi essa realização desse campo, né, que compõe essa pesquisa. Nessa foto aqui a gente tem o centro de Rio Vermelho, aí tinha os moradores, estava tendo uma feira lá, algo do tipo. Aqui a equipe de alunos voluntários, né, meus colegas de curso de turismo, eu aqui de óculos, e tem também responsáveis da Prefeitura de Rio Vermelho que nos auxiliaram durante toda a realização desse trabalho de campo, dessa coleta de dados. Aqui sou eu e Pedro Porto e o radialista da rádio lá da cidade, num dia de gravação que a gente fez para a rádio, para que a gente pudesse comunicar aos moradores da cidade que haveria esse processo, né, de chegar no seu empreendimento, de pedir informações e que era para eles passarem as informações. E deu tudo certo, todo mundo foi muito bem recebido, os moradores foram cordiais. E é isso, aqui tem as referências. Obrigada!